Olá a todos, que a paz do Senhor esteja na sua vida e na vida de cada pessoa a quem você ama em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a mais um dia de estudo. Você ainda não é inscrito? Se inscreva. Não ativou o sino? Ativa. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós lemos até a mensagem de ontem no livro de 1 Reis, capítulo 22, até o versículo 22. Leamos o 22. Respondeu ele, o espírito do engano respondeu ao Senhor: sairei, serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Verso 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, Micaías não só avisou ao rei Acabe que o rei Acabe morreria, como também disse ao rei Acabe que o Senhor permitiu que o espírito da mentira falasse através da boca de quase 400 profetas que estavam profetizando em nome do Senhor. Aí vem aquele detalhe: tem pessoas que querem fazer a sua ideia entrar a qualquer custo na vida de outras pessoas. E quando é questionada e colocada no canto sobre a real intenção de suas palavras, tem pessoas que ficam tão nervosas que querem agredir. Presta atenção nisso aqui. Verso 24. Então Zedequias, filho de Queenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então olha que esse Zedequias, se você não lembra, é o chifrudo que eu falei dele lá atrás, que ele fez os chifres de ferro e começou a profetizar. Se você não lembra, pega a sua Bíblia e leia no verso 11 do capítulo 22. Zedequias fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses escornearás os sírios. Então esse Zedequias é aquele que muitas vezes dentro da igreja ele quer se aparecer para os irmãos como quem tem autoridade, mas ele não quer se aparecer como quem tem autoridade abençoando a vida de pessoa alguma ou fazendo bem espiritual. Muitas vezes ele é uma pessoa que faz até mal claramente para as pessoas, mas ele quer aparecer como um homem de Deus na cara, na coragem, na violência. Então está aqui verso 24, volta lá. Esse Zedequias, o chifrudo aí, o cara do chifre, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Porque ele disse que o Espírito de Deus não estava em Micaías, ele disse que o Espírito de Deus estava nele. Agora, detalhe: disse Micaías: eis que o verás. Você vai ver esse espírito que você acha que você tem naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, presta atenção: tomai Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem no cárcere e angustiai-o com falta de pão e de água até que eu volte em paz. Verso 28. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim? Disse mais: ouvi isto, vós
todos os povos. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns detalhes. O primeiro deles é que você vê que havia uma multidão de 400 profetas, cerca de 400 profetas, e os reis, o rei Acabe, o rei Josafá, e uma multidão que estava lá assistindo todo aquele espetáculo. E se você for prestar atenção no primeiro momento, quem é que levava o descrédito? Quem levava o descrédito era Micaías. Quem não tinha o Espírito de Deus para aqueles reis era Micaías. Só que aqui agora começa um entendimento muito importante. No vídeo 13, eu comecei conversando com vocês que eu não estava preocupado com a condição do falso crente nem do falso profeta, mas que eu estava preocupado com a sua condição. É isso mesmo. Por que a sua condição? Porque não é que o falso profeta esteja lhe enganando. Você quer ser enganado, né? Vou dar um exemplo simples. Tem pessoas aí que estão brincando de casar, está se prostituindo disfarçadamente por detrás do casamento. Já casou tantas vezes que nem lembra mais. Lembra porque tem gente contando, né? A quantidade de vezes que tira a certidão de casamento, entra com pedido de divórcio e tira de novo a certidão de casamento e aí vai. Tem pessoas que estão mentindo e diz que não gosta de mentira. Quer dizer, não gosta de ouvir mentiras, mas gosta de contar mentiras. É mentiroso. Mentiroso não é o que ouve mentiras. Mentiroso é o que conta. Não adianta você falar que tem a maior raiva de mentiroso se você é o primeiro, tá? Então o que acontece com as pessoas? Hoje muita gente está dentro da igreja, está no meio religioso, que talvez não seja nenhuma igreja. E o que é que essas pessoas estão procurando? Estão procurando ideologias que concordem com o pensamento dela. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Não acredita que música gospel é hino de louvor a Deus, tá? A Bíblia fala hino, cânticos ou louvores a Deus. Essa música gospel que tem aí forró gospel, reggae gospel, funk gospel, virou moda agora as pessoas abrirem boates e colocarem placa de igreja, né? Então quando você entra numa boate que tem placa de igreja, ninguém está lhe enganando. Quem está se enganando é você. Tanto faz você estar nessa boate que tem placa de igreja, como está na boate da favelinha, da esquinazinha, ou desses clubes noturnos, que dá no mesmo, não muda nada. Não muda nada. A única diferença é que você vai ouvir algumas músicas que de vez em quando vai falar no nome de Deus. E Satanás, pensando nisso, já tem muito hino de louvor transformado em música gospel e cantado em barzinho. O cara está enchendo a cara e tá lá, né? Cantando que a vitória tem sabor de mel, né? A cachaça hoje é limão com mel, é limão com mel. A cachaça hoje é limão com mel e ele tá lá. Não, pastor, o hino é sabor de mel, a vitória hoje tem sabor de mel. Não, quem diz que a vitória hoje tem sabor de mel sou eu. É você que está na presença de Deus. O cara que está lá no bar, ele está cantando que é cachaça com mel, é limão e é cachaça com limão e mel. Não é que a vitória tem sabor de mel, não. É mesmo, é na orgia. Então quando você entra nesses lugares, você só se engana se você quiser. Você só vai achar que você está na presença de Deus para você enganar você mesmo. E isso é tão sério que quando você precisa de uma bênção real de Deus, quando você precisa de uma resposta de Deus, você não vai
numa boate, numa casa noturna, disfarçada de igreja, pedir oração. Você não vai pegar o cara que disse a você que é pastor e está vivendo no pecado, anda bêbado na rua, né? Está espancando a esposa, está no 5º, no 10º casamento. Você não vai atrás dele pedir oração, não. Você vai muitas vezes caladinho, quietinho, atrás daquele homem sério, daquela mulher séria, que você sabe que é homem de Deus, que é mulher de Deus, e vai pedir oração. É ou não é verdade? Sim ou não? Então ninguém lhe engana. E eu vou provar isso na mensagem. Olha só. Subiram, verso 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, e Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei e entrou na peleja. Você sabe o que é que você está ouvindo aqui? Não? Vamos lá. O verso 27. Disse o rei: mete Micaías na casa do cárcere e angustiai com falta de pão e de água, até que eu volte em paz. Essas foram as palavras do rei Acabe. Cá no verso 30, o rei Acabe diz assim, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Presta atenção, o rei da Síria deu a seguinte ordem aos seus capitões de carros, dizendo: não pelejareis contra pequeno, nem contra grande, somente contra o rei de Israel. Olha que Deus já havia colocado no coração do rei da Síria a vontade de matar o rei Acabe. Primeiro. Segundo, o rei Acabe acreditou nas palavras de Micaías. Porque foi que o rei Acabe foi para a guerra? Porque a visão do rei Acabe é igual à visão de muita gente, e eu vou ficar triste com você se for igual à sua visão. A visão do rei Acabe era uma visão humana, pequena, e o rei Acabe, ele achou que assim como ele enganava os homens, ele poderia enganar a Deus. E se ele enganasse o rei da Síria e o exército da Síria, que a espada do Senhor não alcançaria o rei Acabe, porque a profecia de Micaías era clara, que o povo ficaria disperso, o povo não teria o líder e voltaria cada um para casa em paz, porque não teria um comandante para prosseguir com a guerra. Por isso, a ideia do rei Acabe, ele acreditou tanto nas palavras de Micaías que ele se disfarçou, foi para a guerra disfarçado, tá? E na guerra vai acontecer uma coisa importante, mas eu vou falar com vocês na mensagem de amanhã. O que eu quero que você entenda é que aqueles 400 profetas do Senhor que estavam com espírito de engano, e é isso que tem acontecido em muitas igrejas, cuidado para você não ser mais um, não conseguiu enganar Acabe. Acabe, ele foi para a guerra não pela força do engano. Acabe, ele foi para a guerra movido pela rebeldia dele. Aí você diz assim: pastor, mas a Bíblia não diz que o próprio Deus permitiu que os seus profetas fossem dominados pelo espírito do engano para enganar Acabe? Sim. Por quê? Porque se todos os profetas dissessem a Acabe não vai para a guerra, Acabe não iria para a guerra, porque não teria o apoio de Josafá. Mas Josafá, rei de Judá, viu 400 homens de Deus, né? Talvez
homens que têm um canal de rádio, canal de televisão, homens que talvez tenham redes de pregações, redes de igreja, talvez tenham um fundo financeiro gigantesco. É claro que essa pessoa merece um crédito. Então Josafá deu crédito. É claro que essa pessoa merece o crédito. O rei Acabe deu crédito. Mas quando o rei Acabe foi para a guerra, sabe o que foi que o rei Acabe pensou? Quem vai morrer sou eu. Então, se eles querem um rei de Israel, é o rei de Israel que eles vão ter. E outra pessoa saiu vestida de rei no lugar do rei Acabe, mas isso nós vamos ver amanhã, se Deus assim permitir. Meu conselho para você hoje, que está ouvindo essa mensagem, não permita que o espírito do engano tome conta de você. E eu não estou falando um engano que vem de fora, porque esse não lhe cega, sabe? Você, quando faz a coisa errada, você sabe que errou. Você, quando peca contra Deus, você sabe que você pecou. E se você ainda insiste no pecado, é porque você acha que não vai ter nenhum peso de Deus contra você. Acredite, vai ter. Deus vai cobrar de você cada ação que você cometer contra Ele. Tá certo? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela consagração do azeite, esse 15º dia e o último da consagração do azeite. Não é o último sobre o estudo sobre a consagração, sobre o jejum, mas o último da consagração do azeite. Por favor, feche todos vocês fechem os olhos, segura na sua mão o azeite, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus guia da justiça e da verdade. Eu te peço, meu Senhor, tende misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor é santo, justo e verdadeiro. Nós sabemos que a tua palavra se cumpre em favor daqueles que ouvem e fazem a tua vontade. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós pedimos ao Senhor de todo o coração, lembra-te de nós para abençoar. Lembra-te de nós para perdoar as nossas falhas, a nossa iniquidade e nos dá a oportunidade de mostrar que podemos acertar. Meu Deus, essa semana, esses 15 dias de oração forte, de jejum, nós temos apresentado nossas vidas ao Senhor. Porque nós sabemos que não podemos salvar a nossa família se o Senhor não estiver conosco. Nós não podemos salvar pessoas importantes para nós se o Senhor não estiver conosco. Então lembra de nós para nos abençoar. Lembra de nós para fazer prosperar a obra de nossas mãos. Lembra de nós para nos abençoar. Não se afaste nós da tua presença. Esteja conosco, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco para honrar nossa fé, nossa esperança, porque, meu Deus, nós separamos esse minuto da mensagem diária para nos colocar diante da tua presença, para ouvir a tua voz, para fazer uma reflexão sobre nossas vidas, para nos colocar em fidelidade diante da tua presença, em um nome do Senhor Jesus. Não permita, meu Deus, que o espírito do engano sufoque a nossa fé. Não permita que o nosso coração, mesmo sabendo que estamos indo pelo caminho errado, que nos guie por esse caminho errado. Nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda a fazer a coisa certa, a escolha certa. Por mais que seja difícil, meu Deus amado e meu Pai, por pregar a tua palavra, Micaías foi perseguido, humilhado, foi tirado tudo dele, porque ele foi fiel ao Senhor. Mas a palavra de Micaías prevaleceu. Meu Deus amado e meu eterno Pai,
Não importa o quanto mais ainda eu tenha que sacrificar. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Não quero que prevaleça a autoridade dos homens, mas a do Senhor. Mostra, meu Deus, que o Senhor me escolheu. Mostra, meu Deus, que o Senhor me levantou. E abençoa a cada uma dessas pessoas que humildemente ora comigo em um nome de Jesus. Faz da vida delas, faz do caminho delas, de cada uma delas, uma bênção em nome do Senhor Jesus. Fique em silêncio. Não diga nada. Meu Deus amado e meu Pai, hoje, o 15º dia, e eu quero te agradecer. Eu tenho, meu Deus, nas minhas mãos o azeite consagrado. Eu tenho nas minhas mãos o óleo ungido. Ó Espírito Santo, essa pessoa, meu Deus, que se esforçou, que separou, meu Deus, esse momento para consagrar o azeite, isolada de todo mundo e de todos, que essa pessoa possa sentir, meu Deus, o calor desse azeite, porque não é mais algo natural, não é mais algo, meu Deus, que corresponda ao entendimento humano, mas corresponde ao entendimento daqueles que têm fé e esperança no Senhor. E que esse azeite consagrado a Ti, meu Deus, cada um daqueles que tocar, cada um daqueles que for ungido, que perceba da presença do Senhor. Aqueles que não pecaram para a morte e não estão brincando com o Senhor, perdoa-os, dá a oportunidade de eles te seguirem, que eles possam sentir o alívio a partir da unção deste santo óleo em nome de Jesus. Aquele que concorda comigo, diga: eu recebo as bênçãos do Senhor na minha vida e abençoo em nome de Jesus a cada pessoa que é importante para mim, que eu amo. Quem concorda, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Eu sou Alexandre Marques, pastor, pregador do Evangelho. E aqui se encerra mais um episódio do Comentando a Bíblia. Até amanhã, se Deus permitir.